meu povo brasileiro. Hoje, terça-feira, eu estava fazendo tapete. Aí hoje, terça-feira, eu estou aqui fazendo uma muda de planta. Eu tenho muita planta nas vasilhas, nos caqueiros. Aí quando está muito cheio demais, eu vou colocando um tanto no chão, no inverno. Aí eu plantei essas daqui aqui nessa vasilha. Eu vou tirar aqui 2 mudas para eu plantar no chão. E depois eu vou pegar as outras mudas e vou colocar nos caqueiros. Aí, ó, ela já tá toda enraizada, ó. Aí eu vou plantar aqui ela. Aqui dentro do buraco, porque eu gosto muito de planta. Aí eu peço ao meu povo brasileiro, que o meu povo brasileiro continue sempre compartilhando meus vídeos do meu povo brasileiro. Eu desejo para o meu povo brasileiro uma tarde, uma noite bastante abençoada com a presença de Deus e uma noite cheia de paz e amor. Tchau, meu povo brasileiro.